Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos vivendo o fim dos tempos. Está acontecendo neste tempo uma crise e separação dentro da Igreja Católica. O Papa Francisco está abolindo a missa tradicional e implantando uma missa nova voltada para a ecologia. Aos poucos, o Papa Francisco vai se revelando a que ele veio. Perseguição aos verdadeiros católicos está apenas começando. Temos 2 papas com 2 ensinamentos diferentes. Agora todos conhecerão quem sempre foi o Papa Francisco, que eu há bastante tempo quis mostrar e fui criticado. A máscara está caindo. Ele não morrerá enquanto não terminar de cumprir sua missão. Ninguém tem culpa do que está acontecendo, a não ser os nossos pecados. Os pecados de nossa igreja são muitos, desde que se uniu com o imperador de Roma. Lá a igreja pecou e prostituiu, vendendo o seu poder ao imperador Constantino, que passou a ser uma religião oficial de Roma. Deixou de ser uma igreja perseguida e pobre e passou a ser uma igreja rica e opressora, a serviço do imperador de Roma. Foi neste tempo, por volta do ano 380, que ela ganhou o nome de Católica Apostólica Romana. Antes era Igreja Católica Apostólica Cristã Judaica Primitiva. Esta é a verdadeira igreja edificada por Jesus, que disse a Pedro: Tu és Pedro, sob esta pedra edificarei a minha igreja, e os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Mateus capítulo 16, versículo 18. Jesus, ao citar a parábola do joio e do trigo, ele disse: Deixai que os dois cresçam junto. Deixai que os dois cresçam junto até a colheita. No momento da colheita, direi ao ceifador, arrancai primeiro o joio, atai-o em feixe para ser jogado ao fogo, e recolherei depois o trigo no meu celeiro. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 30. O que está acontecendo hoje com a igreja é justamente isto: o joio sendo separado do trigo. Isso é que está acontecendo com a igreja hoje. Essa separação vai separar o joio do trigo. E o Papa Francisco é o enviado por Deus para dar início a esta separação. Início a este fim. Mas isto já é uma coisa que vem, uma gestação que vem vindo desde 1962, através do João 23, do Papa João 23, no Concílio Vaticano II. Lá a Igreja fez um acordo recíproco com os marxistas. Agora, meu irmão e minha irmã, esta hora é hora de se preparar. A Igreja está separando o joio do trigo. Reze sempre o terço que a Virgem Maria sempre pediu em suas aparições, e peça a Jesus a luz do Espírito Santo, que ilumine e dê discernimento para ver de que lado você vai seguir. O joio vai ser queimado e o trigo recolhido na glória eterna por Jesus. O que diz o moto próprio do Papa Francisco?
O Papa assinou no dia 16 de julho, próximo passado, um motu próprio decretando assim uma missa nova. Mas não é só uma missa nova, também uma religião nova, sem Deus, própria do Anticristo. Ele é a favor da globalização, nova ordem mundial, nova era, um só governo, uma só pátria, uma só religião, uma só educação e a teologia da libertação que apoia a LGBT. Nesta sexta-feira, o Papa Francisco promulgou o motu próprio Traditionis Custodiae, que visa estabelecer restrições para a celebração do rito latino na forma total como está. O Papa Francisco está obrigando os católicos a cumprir todas as diretrizes que está neste motu próprio e missa nova. Já estamos vivendo o fim dos tempos. A peste, a fome, as guerras estão diante de nossos olhos. Tudo será apenas o começo do sofrimento. Jesus disse: sereis entregues para ser torturados e mortos por minha causa. Haverá traição e ódio recíproco. Surgirão numerosos falsos profetas e enganarão muita gente. Devido ao progresso constante da iniquidade, a fé de muitos se esfriará, mas quem perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 9 a 13. Jesus disse também: a vinda do Filho do Homem acontecerá como nos tempos de Noé. Nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, homens e mulheres se casavam, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam nada até que veio o dilúvio e matou todo mundo. Está escrito no Evangelho de Mateus 24, 37 a 39. Assim também está acontecendo hoje. Os acontecimentos previstos por Jesus estão à nossa frente, mas ninguém quer saber de nada do que está acontecendo. Prefiro viver na ilusão, no engano. Então, o fim dos tempos, a vinda do Filho do Homem vai pegar esta humanidade de surpresa. Surpresa, a hora que menos esperar está aí, porque o povo não quer ver como foi no tempo de Noé. Ninguém acreditava em Noé, e o dilúvio caiu e matou todos. Assim também está acontecendo hoje. Vai acontecer a mesma coisa neste fim de tempo. Ninguém quer saber de nada. A perseguição aos verdadeiros cristãos está muito próxima, do mesmo modo que aconteceu quando a igreja se uniu com o Império Romano e perseguiu e matou muitos cristãos, que se pensava diferente. Também vai acontecer agora o mesmo. O Papa vai obrigar, e já está dizendo, que todos têm que obedecer e seguir esta missa nova que virá em breve. Se alguém quiser permanecer com esta missa tradicional e verdadeira que Jesus edificou, vão sofrer as penalidades. As perseguições virão da própria igreja quando estiver reinando o anticristo. Infelizmente, as autoridades da igreja vão entregar os poderes ao inimigo de Cristo e dos verdadeiros cristãos. Isto é, a profecia se cumprindo, é o joio separando do trigo. Diante deste acontecimento, o que devemos fazer? Ficar firme na fé, na verdadeira Igreja Católica Apostólica cristã primitiva que Jesus edificou sobre Pedro e os apóstolos.
e sofrer o mesmo martírio que sofreram os primeiros cristãos. Porque Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, capítulo 13. Do contrário, você será também o joio e será queimado junto com o anticristo e seus seguidores. Apocalipse 18 está escrito: sai uma voz vinda do céu. João viu uma voz vinda do céu. Sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices de suas faltas. Para que não seja cúmplice de suas faltas e vá sofrer o mesmo castigo junto com ela. Isto fica aqui, meus irmãos, minhas irmãs, uma pequena palavra alertando que é hora de acordar e rezar a Deus para que dê discernimento se caso a igreja se separar, ver de que lado nós vamos ficar. Eu prefiro permanecer na verdadeira igreja que o Cristo edificou. Essa terá a promessa de que os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-lo. Então, esta é a verdadeira igreja, aquela primitiva que o Cristo edificou. Depois, a igreja errou, pecou e vai ser punida. E quem seguir ela até o fim, mesmo tendo o imperador, o anticristo aí que haverá um novo império no mundo, o terceiro império, que já está escrito. Isto é profecia, vai acontecer. Sem que sem que o anticristo impere no mundo, o Cristo não virá. Primeiro, o anticristo, o mal, tem que imperar no mundo para Deus destruir todo ele e queimar o joio, para depois recolher o trigo. Depois o Cristo virá e levará os que forem escolhidos. Vamos rezar e pedir a Deus para que guarde a nossa fé. Estamos vivendo um tempo muito perigoso de perder a fé. Vamos guardar a nossa fé na verdadeira Igreja Católica Apostólica Primitiva, cristã primitiva, e na Eucaristia. A Eucaristia é a coisa mais sagrada que temos na nossa vida, na nossa celebração eucarística. Se essa missa nova modificar a Eucaristia, não merece mais crédito. Não merece, porque o centro da celebração da missa é a Eucaristia. A Eucaristia é tudo. Se tirar a Eucaristia e desacreditar da ressurreição de Cristo, a nossa fé não tem mais sentido. Já acabou. Porque se o Cristo não tivesse deixado a Eucaristia, instituído a Eucaristia, e não tivesse ressuscitado, a nossa fé era vã. Assim diz a Bíblia, está escrito. Fique com Deus. Boa noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.